Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado, e se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E o assunto de hoje é democracia em crise. Nós vamos fazer aqui um balanço e algumas considerações sobre o cenário político dos últimos meses. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui no podcast uma convidada muito especial que dispensa apresentações, a doutora Janaína Pascoal, que é deputada estadual, advogada, também foi autora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e é professora de Direito na USP. Doutora Janaína, muito prazer. Uma honra muito grande poder participar do seu podcast, Bruno. Agradeço imensamente o convite e, sobretudo, a honra, de literalmente abrir o ano com esse diálogo. Aproveito para desejar a todos os seus seguidores um 2023 abençoado, cheio de saúde, cheio de trabalho. Com certeza. Porque com saúde e trabalho, a gente resolve grande parte dos problemas. Corre atrás, né? Tá certo, mas realmente é uma honra. Agradeço muito que a senhora tenha vindo aqui, nos visitar e ter essa conversa aqui com a gente. Bom, vamos lá, doutora Janaína, é fato... Pode me chamar de Janaína, fica mais Janaína, próximo. Tá ótimo, então. Melhor. Então, é fato que nesses últimos meses, após as eleições presidenciais, muito se tem feito em nome da democracia, tanto as manifestações populares quanto a repressão aos atos taxados de antidemocráticos têm sido realizados em nome da vontade popular ou até mesmo para protegê-la. Uhum. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se está havendo um entendimento equivocado em relação ao que realmente é democracia ou se um dos dois lados está mais certo do que o outro nessa confusão toda. É interessante a abordagem que você faz, porque os dois grupos, vamos dizer assim, as pessoas que estão na porta dos quartéis, elas se apresentam como defensoras da democracia, da pátria, e o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, e as pessoas que o aplaudem, e não são poucas, também diz que está trabalhando em prol da democracia, ele até foi eleito como personalidade aí do ano, como um grande defensor da democracia. A tal da Frente Ampla que elegeu o Lula também se apresenta como defensora da democracia. Exato. E o que eu sinto, com todo respeito aí a todas essas personagens, é que talvez falte a todas elas entender que a democracia tem a ver com conviver com o diferente. E eu sinto que o pessoal que está na porta dos quartéis, o próprio presidente Bolsonaro, o seu núcleo duro, tem muita dificuldade de aceitar quem pensa diferente, ainda que seja minimamente diferente, e eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu fui massacrada pelo bolsonarismo durante esse processo eleitoral que se findou. O próprio ministro Alexandre, ao tomar determinadas decisões de maneira isolada, de maneira, vamos dizer assim, singular, decisões e inquéritos que eu venho criticando desde o seu início, decisões muitas vezes anunciadas de maneira abrupta, sem que as partes tenham conhecimento sequer da investigação, sem que os advogados tenham acesso à documentação. Então, isso também é algo que precisa ser debatido, precisa ser olhado com cautela. Com relação ao presidente Lula, agora presidente efetivamente, e seus apoiadores ali mais diretos, eles sempre tiveram dificuldade de lidar com quem pensa diferente. Até em virtude dessa dificuldade e da minha experiência dentro da Universidade de São Paulo, que é um ambiente eminentemente esquerdista, que eu comecei a colecionar e colacionar elementos para pedir o impeachment da ex-presidente Dilma, porque eu entendia que nós estávamos num crescente de autoritarismo.
Então, assim, falta a todos esses agentes, a esses atores, vamos dizer assim, a compreensão de que democracia não é fazer com que todos os demais pensem como o seu núcleo duro. Então, eu acho que é uma crise nesse sentido. Nós temos vários monólogos, né? Sim. Nós temos vários monólogos. Sim, o presidente Lula ainda não iniciou o seu mandato e já disse que a missão dele e do partido é derrotar o bolsonarismo nas ruas. Quer dizer, tem tantas missões talvez mais importantes, né, no Brasil do que derrotar o bolsonarismo nas ruas. Sim, mas de certa forma o presidente Bolsonaro também adotou. Eles são muito parecidos, né? Nessa abordagem, entendeu? Retórica. Sim. Né? São duas figuras políticas que não saem do palanque. O presidente Lula, vamos ver como é que vai ser, está no início, mas a história dele é uma história de alguém que vive no palanque. E o presidente Bolsonaro, infelizmente, passou 4 anos no palanque. Por isso é que eu atribuo ao bolsonarismo a culpa pelo retorno do PT. E com isso eu desagrado gregos e troianos, né? Porque talvez se ele tivesse tido uma outra abordagem, nós não tivéssemos, né, trazido de volta a esquerda para o poder. Entendi, perfeito. Um retrospecto né, de como foram as eleições de 2018, nós fazemos esse retrospecto, na verdade, o presidente Bolsonaro se elegeu como um movimento de olha, nós não queremos mais corrupção, nós não queremos mais esses esquemas que nós estamos vendo, né? Houve um impeachment da presidente Dilma, mas nós também ficamos 2 anos aí com o presidente Michel Temer, e a população, no início, elegeu o presidente Bolsonaro sem saber o que ia ser depois, né? E durante esses 4 anos, realmente houve uma escalada política da figura do presidente Bolsonaro que se tornou popular, né? Se engajou mais, de uma certa forma, dentro de um populismo, né? Não sei se você concorda com isso. Não, veja, eu votei no presidente, né? Em 2018, fiz campanha para ele, acompanhei o presidente durante vários atos de campanha, pedi voto para ele, e já naquele momento eu deixei muito claro que eu não tinha convergências de estilo e de muitas ideias com ele. Sim. Né? Então eu deixei isso claro. Mas eu te confesso que, como eleitora, como apoiadora, eu tinha uma expectativa, mais até do que esperança, né? Porque a expectativa é algo além da esperança, de que ele conseguiria governar por uma pluralidade. Eu lembro que quando ele estava ali às vésperas de ser eleito, eu falei para ele: presidente, o senhor se lembra, né? O senhor precisa lembrar sempre que o senhor vai ser eleito por uma pluralidade, né? Não é só pelo núcleo duro. Então eu tinha a esperança de que ele faria um governo plural, né? Mas ele não fez. Ele não fez, ele não só... ele tem esse estilo, né? Ele, não é ele que faz, mas ele deixa os outros fazerem e ele não dá sinais de contenção. Então ele deixou a turma dele perseguir, né, todos os direitistas, não estou falando de esquerdistas, não, os direitistas que ousassem discordar uma vírgula de qualquer fala dele, de qualquer medida, qualquer iniciativa dele. Então foi uma perseguição muito aguerrida contra direitistas, né? Uhum. E com isso ele afastou grande parte do seu eleitorado. Pessoas que votaram nele, que o apoiaram em 18, se afastaram, algumas anularam, né? Outras, eu sei de várias que votaram no Lula. Por isso que quando as pessoas dizem, não, a eleição do Lula foi fraudulenta, eu entendo que não, porque o que teve de gente que foi ao meu gabinete, sentou ali, disse, olha, doutor, eu votei no presidente, fiz campanha para ele em 18, mas agora, quem tiver do outro lado, mais ou menos o sentimento de rejeição, como a gente veio de 18, uma rejeição ao PT, entendeu? Uhum. Uma rejeição a Bolsonaro. Então, assim, apesar de eu tê-lo apoiado em 18 e já ter ali consciência de que eu não comungava com muito do que ele pregava, eu me surpreendi negativamente. Eu não imaginava que eles iam fazer a caça às bruxas que eles fizeram. E não foi só comigo,
né? Foram quadros, assim, de direita, entendeu? Danilo Gentili, o Bibiano, que foi a pessoa que eu conheci que mais fiel, que mais amou o presidente, entendeu? Era uma necessidade de afastar, mas de afastar destruindo moralmente, entende? Veja bem, se amanhã você é deputado, você é senador, me convida para compor a sua equipe. Uhum. O convívio não é algo fácil, né? Pode ser que você goste das minhas ideias, a gente se identifique, mas você me convida para compor a sua equipe e as coisas não andam, né? Como é que se faz? Olha, infelizmente não deu certo. Você não precisa destruir uma pessoa moralmente para afastá-la da sua equipe. Sim. E essa foi a dinâmica do governo Bolsonaro inteirinha, né? Por exemplo, durante essas últimas eleições, eles precisaram criar a ficção de que eu seria do PSOL para dar ordem para as pessoas não votarem em mim, entendeu? É baixo isso aí. Mas essa foi a dinâmica dos 4 anos, e com isso criou muitos inimigos, criou muita mágoa, né? Por isso é que eu culpo mesmo o bolsonarismo pelo retorno do PT. Entendi. Talvez o fato do bolsonarismo ter se tornado um movimento populista, né? O populismo em qualquer um dos sentidos, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda, é ruim. Eu lembro que nas eleições de 2018, muitos perguntavam assim, mas você não sabe como o Bolsonaro vai ser? E a resposta de todo mundo era assim, olha, eu não tenho político de estimação. Né? Isso não voltou a ser dito agora nessas eleições, era alguma coisa que se falava muito em 2018, né? Mas hoje existe um bolsonarismo consolidado, né? Eu votei no presidente Bolsonaro, né? Todo mundo sabe. Mas não tinha, no segundo turno não tinha como não votar. A questão, exato. Entendeu? Eu não tenho nenhuma afinidade com a esquerda. Não voto na esquerda, nunca votei, creio que nunca votarei. Sim. Entendeu? Então eram 2 opções. Sim. Né? Para quem não gosta de se omitir, porque é meu caso, não tinha muito o que fazer. Entendeu? Agora, apesar disso, eu acho que a gente tem que manter esse juízo crítico. Até para que nós possamos construir um quadro para concorrer com o Lula ou com quem ele queira indicar como sucessor em 2026, que não seja o Bolsonaro. Sim. Entendeu? Porque, infelizmente, ele provou que ele não tem condições de fazer essa união, entendeu? Da direita ou de um centro-direita. Ele não tem essa condição. Na verdade, sim, né? Até uma pergunta que eu não tá aqui, mas eu gostaria muito de fazer para a senhora. O que é a direita? O que é a direita? Então, assim, por exemplo... Porque quando a gente fala de esquerda, a gente fala assim, não, esquerda é o PT e os partidos satélites. Uhum. Basicamente é isso, né? Essa é a esquerda. Eu não conecto a ideia de esquerda-direita necessariamente com a questão partidária, tá? A direita ela é marcada primordialmente pela ideia do respeito ao indivíduo, entendeu? A esquerda, em regra, ela coletiviza. Você não é visto como um indivíduo, você é visto como a categoria das mulheres, a categoria dos homossexuais, a categoria trans, a negro, que agora não pode mais falar negro, é preto, né? Na verdade, é a sindicalização da sociedade. Isso é a esquerda, né? A direita, por princípio, ela enxerga o indivíduo. Não, tudo bem, você é mulher, você é homossexual, você é negra, mas você é um indivíduo, né? Você não precisa pensar como um coletivo. Você tem que ser respeitado, ainda que você discorde. Repare como um esquerdista fala. É um traidor da causa, né? Porque ele olha os indivíduos dentro de uma coletividade, o indivíduo some. Então esse é um primeiro ponto para discernir o que é direita. Mas veja só. Só um minutinho. E tem a questão econômica. Tá? Então, por exemplo, o esquerdismo, ele por princípio incha a máquina. É uma mentalidade de esquerda. Sua verba, por exemplo, se você olhar na Assembleia, o meu gabinete foi o mandato inteiro, se não mais, um dos mais econômicos.
né? O esquerdista diz assim, tem 30 mil reais para gastar de verba de gabinete, ele vai gastar os 30 mil reais todo mês, porque ele entende que se tem é para ser gasto. E ele entende que quem não gasta é incompetente. É uma mentalidade. Já o direitista, dentre os quais eu me incluo, entende o seguinte, olha, não é porque o dinheiro é público, que o dinheiro não é de ninguém, da mesma maneira que na sua vida privada você tem que ter responsabilidade, você tem que economizar, você tem que fazer com o dinheiro público. Então, quando você olhar as minhas contas, você vai ver que teve mês que eu não gastei nada, teve mês que foram 300 reais de folha de sulfite, teve um outro mês que teve uma passagem para um encontro, para uma audiência pública em Brasília, mas assim, muitos meses não gastei absolutamente nada. Entende? A cabeça do direitista está muito atrelada à ideia de economia do dinheiro público, de enxugamento da máquina pública. Né? Economia liberal. Sim, não é um liberal, porque assim, o liberal muitas vezes é confundido como desumano. Uhum. Entendeu? Não necessariamente você tem que desprestigiar programas sociais, mas você tem ponderação no uso do dinheiro público. Entendeu? Então, o presidente Bolsonaro conseguiu ser um líder de direita ao manter Paulo Guedes, né, no governo. Nesse aspecto, eu acho que ele foi fiel. Mas, no que concerne ao respeito ao indivíduo, não foi totalmente, porque quando alguém divergia de uma vírgula, a turma dele perseguia, né, de forma de muita gente ter medo de abrir a boca, de fazer uma postagem, entendeu? Então isso não é também direita no sentido de respeito à individualidade. Então, mas a senhora não acha? Porque, veja bem, quando a gente fala assim, a senhora acabou de dizer, a esquerda, ela tem uma tendência ao coletivismo, a coletivizar as situações, né? Ok, o que é o fascismo? Ele é direita ou esquerda? Onde a gente encaixa ele? O pessoal fala direita. Vamos colocar, a maioria das pessoas fala, não, fascismo é direita, nazismo, direita, ok. Aí a gente fala assim, não, o presidente Bolsonaro é de direita, né? E aí você fala extrema-direita, eu leio conservador liberal. O aluno da Unicamp lê fascista. O outro já começa a falar de nazismo. É por isso que é bom a gente explicar as ideias, entendeu? É bom a gente explicar. Na verdade, o que eu gostaria de trazer, talvez, né? Não é nem tema do nosso podcast, mas talvez poderia ser de um outro, né? Esses termos, eles precisam ser superados. A gente precisa parar de falar em direita e esquerda. Porque isso não tem sentido nenhum mais. Tem sentido para a esquerda. Mas para a direita, não. Não dá para você colocar no mesmo balaio de gato a pessoa que é conservadora liberal, que é fascista, o fascismo que é tudo pelo Estado, para o Estado, através do Estado, né? E o nazismo, que é o nacional-socialismo. Como que você coloca tudo isso dentro do que é direita? Porque se a gente não conseguir definir o que nós somos, como que nós vamos formar uma direita nesse país? Não existe. Não, mas você sabe que... Não tem como a gente ter uma união em torno daquilo que nós nem sabemos o que é. Né? Eu não sei, eu entendo, eu respeito a sua preocupação, mas eu acho que... Por exemplo, eu passei situações assim, né? Eu fui convidada para dar uma palestra numa faculdade acho que de comunicação. Enquanto o bolsonarismo estava fazendo montagem nas suas redes, me chamando de comunista, eu fui recepcionada nessa faculdade com faixas de fascista. Então. Entendeu? Então, assim, o que é importante da gente evidenciar é o método. O método deles é o mesmo. Eles não gostam, o bolsonarismo não gosta quando eu digo isso, mas é o mesmo. Porque eu estava no mesmo dia sendo atacada nas redes como comunista, né? E sendo recepcionada num evento acadêmico com faixas de fascista. Então. Assim, eu acho que é um indicativo de que eu sou uma pessoa justa. Mas o método é muito parecido. Sim. E eu alertei disso na convenção do PSL, ainda antes, se não me engano, era agosto de 2018, antes das eleições, do perigo que nós corríamos do bolsonarismo se transformar num petismo ao contrário, né?
Eu confesso que naquele momento eu não imaginava que a transformação seria tão grave, né? Eu já vislumbrava os sinais, mas eu não imaginava que seria algo tão grave como foi, entendeu? E às vezes passa pela minha mente, né? É tão absurdo que eu vou dizer, mas eu vou dizer que esse povo foi contratado para acabar com a direita. Porque, assim, quando, a uma semana das eleições, Roberto Jefferson joga 2 granadas na Polícia Federal, dá 20 tiros, né, em policiais que chegaram de maneira urbana para cumprir um mandado, concorde-se com o mandado ou não. Não estou dizendo que concordo, mas você não pode receber a polícia daquela forma a uma semana da eleição. E na véspera da eleição, depois de eleita, de reeleita, mas na véspera da eleição presidencial, a deputada Carla Zambelli, que é vista como o braço direito do presidente, se ela é, eu não sei, mas ela é vista como, sai, né, por ruas centrais ali, empunhando uma arma, correndo atrás de uma pessoa, sabe? Nisso eu concordo 100%. Eu fiquei pensando, gente, esse pessoal foi contratado. Não foi só a senhora que pensou. Entendeu? Esse pessoal foi contratado para acabar com qualquer chance. Desculpa, eu fiquei indignada com aquilo. E aí você vai ver as redes ficam desculpando. Não, é porque foi provocada, é porque ficou nervosa. Perdão, eu sou xingada diuturnamente nas ruas, por esquerda e por direita. Sim. Entendeu? Não, questão de eu dizer que nós deveríamos superar essa classificação direita e esquerda é exatamente para começar a dar nome aos bois. Olha, o que eu sou? Conservador nos princípios, liberal na economia, porém, né, sem esquecer a coletividade, ok? Né? Então, nós temos que começar a formar, né, uma coisa bem definida. Porque, caso contrário, é como a senhora disse, poxa, no momento eu estou sendo chamada de comunista, eu vou num outro evento que estão me chamando de fascista. O Bolsonaro é direita, conservador, liberal, né? Aí acusam ele de fascismo. Meu amigo, você não sabe nem o que é fascismo, você está falando isso, né? Então, então a gente precisaria superar e construir algo melhor, né? Nós não temos, talvez, um partido que expresse essas ideias da direita, mas deveríamos ter, né? Porque em torno disso é que o Brasil poderia caminhar num outro sentido. Como que nós vamos construir algo né, que assuma o Brasil daqui 4 anos, né, se nós não sabemos nem o que nós somos? É engraçado, o pessoal nas manifestações, eu participei. Eu fui aqui em Limeira, fui em Anhanguera, fui no tiro de guerra. Essa dos quartéis? Sim, tá. Eu fui. Em várias. Uhum. Em vários dias. E é engraçado, as pessoas não sabem o que pedir. Elas pedem o microfone e elas começam a falar. Foi até muito engraçado, porque teve uma das pessoas lá no tiro de guerra que falou assim, nós somos contra ou a favor do executivo. E todo mundo falou, contra! Daí eu olhei pra minha mulher e falei... Contra ou a favor do quê? Do executivo. Uhum. Pô, o executivo é o Bolsonaro, né? Uhum. Hoje, né? Como assim ser contra o executivo, né? Então, as pessoas não sabem nem o que pedir. Então, né, talvez... Nós poderíamos partir de superar essas questões de direita e esquerda para pensar nos valores, nas ideias e no programa de governo. Não, mas você tem que tomar cuidado mesmo com essa terminologia conservador-liberal. Vou te dar um exemplo. Na Assembleia, chegaram vários projetos no início do governo Dória de desestatização, tá? Que a gente pode chamar de privatização ou de uma diminuição do grau de estatismo. Uhum. Vários eu votei favoravelmente. Mas alguns eu votei contra. E eu ouvia dos colegas do Novo esse argumento. Ah, mas você não disse que você é liberal? Se você é liberal, você não poderia ter votado não. Por exemplo, a desestatização do Oncocentro, da FURP, porque veio tudo num pacote. E aí eu comecei a mostrar que o Oncocentro, por exemplo, é um hospital. Uhum. Entendeu? A FURP é um laboratório público e tem uma questão de uma segurança medicinal. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas querem pacotes fechados. Sim. Se você é liberal, você tem que ser favorável a privatizar tudo. Não, o liberalismo... Se você... Entendeu? O Chesterton já dizia isso, né? O Chesterton, né? Um grande escritor inglês. Ele falava, o liberalismo e o socialismo são 2 pontas, 2 malefícios que andam juntos, na verdade. Né? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, sim, porque você se fecha numa caixinha. Sim. Nessa questão do conservador. Mas de algum modo,
algo tem que unir essa direita, porque a esquerda ela tem um programa. Esse que é o nosso problema. Sim, mas assim, um modo... A esquerda ela tem um modus operandi, ela tem os diretórios acadêmicos tomados, as universidades, o MEC, a esquerda tem o Foro de São Paulo, eles são organizados. E a direita não. Então, se nós não sabemos nem o que nós somos, como que nós sabemos para onde nós vamos caminhar? Essa que é a grande questão, né? Na minha opinião. Houve um trabalho do governo Bolsonaro, que eu considero um erro muito grande, de desconstruir a intelectualidade. Por terem constatado, né, que as universidades são majoritariamente esquerdistas, que as redações são majoritariamente esquerdistas, a classe artística majoritariamente esquerdistas, eles passaram a atacar não o esquerdismo, mas as universidades, a imprensa, a classe artística. Num movimento de pouca inteligência, porque são pilares. Então, qual que é o caminho? Preparar quadros para ocuparem esses espaços. Entende? Você não vai aniquilar com a universidade, você não vai aniquilar com a classe artística. Claro. Então, você tem que preparar quadros para ocuparem. Ou valorizar os quadros, os poucos quadros mais de centro-direita que já existem. Uhum. E eles não souberam fazer isso. Eles entraram no ataque. Por exemplo, eu visitei vários institutos técnicos, né, federais. E gente muito humilde entra nesses institutos, sabe? Gente que muitas vezes não consegue manter a aula porque não tem alimentação. E aí vem um corte federal justamente para esses institutos de ensino médio. E eu defendi nas minhas redes. Falei, gente, esse corte não pode acontecer, porque são alunos carentes. Eu visitei os institutos. Eu passei a ser atacadíssima. Mas já tem esquerdista aí. Então, assim, é uma falta de conhecimento, entendeu? E é uma falta de querer conhecer, né? O presidente Bolsonaro valorizou as pessoas que não conheciam. Uma luta contra títulos acadêmicos, né? Mesmo na hora de ele indicar ministros do Supremo, esses cargos todos, ou dos tribunais superiores, ele não foi buscar quadros de direita. Ele não foi buscar. Ele não soube. O Olavo de Carvalho já dizia, entendeu? Né? O presidente Bolsonaro ganhou a presidência, mas não se preocupou em... Ele fala bem assim, né? Falava, né? Quantas universidades ele tomou? Quantos centros acadêmicos? Entendeu? As igrejas? Quer dizer, ele não se preocupou... Então, assim, ele falava em tomar, né? O Olavo de Carvalho, mas a gente poderia entender no seguinte sentido, como a senhora disse, né? Porque ele não valorizou os quadros de direita ou de centro-direita dentro dessas instituições. No Supremo Tribunal Federal. Foi aí que ele perdeu as eleições, né? Tem um movimento, chama Movimento MP Pró-Sociedade. Sim. Tá? São procuradores da República, são procuradores de justiça, ou seja, são pessoas que têm gabarito, vamos dizer assim. A maioria composta ali por professores universitários, então tem também titulação. E apoiadores do presidente. Por que ele não escolheu os ministros dali? Entendeu? Perfeito. Então, ele teve a oportunidade de dar espaço para pessoas defensoras das suas pautas. E ele fez o contrário. Tem professores universitários que ele alçou a condição, aí, altos cargos no judiciário, que deram parecer contra o impeachment da Dilma. Eu não estou questionando o currículo. Não estou questionando, tem currículo. Sim. Mas são esquerdistas. Por que ele fez isso? Entendeu? Aí eu alertava para essas coisas. No lugar de me ouvirem, me atacavam. Ficaram com ódio de mim. Eu não tô nem aí. Entendeu? 1000 vezes falar a verdade. Sim, com certeza. Do que ficar adulando. Mas aí essas pessoas têm que ser cobradas, né? Porque todo mundo dizia, olha, não tem um político de estimação. Mas então não tem mesmo. Porque no momento em que, né? Como eu disse, eu votei no presidente Bolsonaro. Mas não é por isso que não tem as minhas críticas e as minhas reservas, né? Mas o problema é que não pode ser atacado por suas, né? A gente tem que ver a realidade. Ele não ajudou a direita. Ele ajudou a turma dele. Que é diferente da direita. Perfeito. Doutora Janaína, fazendo
aqui trazendo a questão um pouco para uma profundidade maior, né, sobre a nossa Constituição de 88, o Ulisses Guimarães, que foi presidente da Assembleia Constituinte, dizia que ela era uma bomba de efeito retardado, né? Então agora, assim, 34 anos depois da Constituição ter sido promulgada, você acha que essa Constituição realmente ela está servindo para dirimir todas essas questões políticas, sociais, esse embate entre os poderes? Você acha que ela está sendo útil nesse sentido? Eu sou uma defensora da nossa Constituição, sempre fui. Acho que é pode ser extensa demais, pode ser prolixa demais, mas ela já tem um tempo aí de maturação. Sou defensora da Constituição, como conservadora, né? E apreciadora da obra de São Tomás de Aquino. Sempre digo nas minhas aulas que é melhor manter a lei que se tem e ir adaptando com a interpretação, com a vivência, com os costumes, do que abrir portas para mudanças, né? Então, mesmo no governo Bolsonaro, eu já era contrária a chamar constituinte, a fazer uma extensa reforma constitucional. No governo Lula, mais ainda. Assim. Né? Então, assim, eu até aconselho os direitistas que ficaram aí batendo no peito querendo fazer constituinte durante o governo Bolsonaro a reverem o seu discurso. Eu já era contrária antes, tá? Não estou mudando o discurso agora, não. Eu acho que a carta que a gente tem, ela vem sendo interpretada pelos tribunais, sabe? Eu não acho que é hora de mudar, não. Abrir porta para mudar a Constituição é certeza de piora. Sim. Mas é algo a se pensar, né? Não. Então, não uma nova Constituição, mas uma reforma política, né? Porque hoje nós temos um Congresso, embora o Executivo esteja... na verdade, o Executivo seja de esquerda, mas o Congresso, até o presente momento, me parece que tem uma maioria formada de direita. Espera pra ver. Então, é isso que eu tô dizendo, no momento. Né? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, né, nesse... O Lula conseguiu aprovar uma PEC antes de tomar posse. A PEC do estouro, né? Entendeu? Tudo bem, era o Congresso anterior ao eleito, mas assim... Não tem esperança, não. Agora... A política brasileira, infelizmente, ela é muito pautada em distribuir recursos. O povo pede. Não estou falando nem de desvio de valores, de corrupção, de benefícios para os parlamentares. Toda a estrutura da política nacional ela é feita pela distribuição de recursos. Uhum. Então, por exemplo, eu visito uma cidade. A primeira coisa que o prefeito pergunta, que o vereador pergunta, o que a senhora vai mandar de emenda para cá? E isso é é uma escalada, entendeu? Sim. Então, o deputado, o senador, ele quer saber quanto de dinheiro o executivo vai liberar para ele. Uhum. Para ele fazer política com a base dele. Para ele garantir a reeleição dele. Eu olhando de fora, antes de eu ser deputado, eu não tinha dimensão de como essa dinâmica está enraizada. Mas não está enraizada só na política e nos políticos. A gente tem que ser justo. Uhum. Está enraizada na população. Entendeu? É algo que a população pede, que os vereadores pedem, que os prefeitos pedem, que o povo pede. Uhum. Né? Então a gente teria que rever toda essa dinâmica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Congresso que está aí vai comer na mão do Lula. Vai comer na mão do Lula. Entendeu? Quando o presidente foi para o PL e todo mundo falou, não, porque o PL, vamos ver até onde vai, mas assim, a verdade é a seguinte, o PL apoiou Lula no passado, né? Próximo, o Republicanos apoiou Lula, PP apoiou Lula, todos eles apoiaram Lula. Então eu acho que não vai ter essa tranquilidade que as pessoas acreditaram que haveria. Mas vamos aguardar. Pode ser que eu seja surpreendida aí positivamente. Não, eu acho que a questão é toda essa, né? O tema do podcast é democracia, né? Como que a gente pode falar em democracia quando o Congresso, quando existem mecanismos pelos quais o Executivo domina o Congresso, né? O Congresso que, na verdade, deveria estar representando a vontade daqueles que o elegeram e não fazendo acordos espúrios com o Executivo. Então, mas é isso que eu preciso deixar claro, por questão de justiça.
acordos espúrios, vírgula, porque o povo quer. Eu vou te dar um exemplo. Aqui na Assembleia, tá? Eu serei deputada até dia 14 de março, se Deus assim permitir. Uhum. Quero finalizar o meu mandato, como prometi. Uhum. Existem as tais emendas impositivas, que durante os 4 anos foi praticamente uma média de 6 milhões, que o deputado tem um período certo do ano a indicar, e demora muito para liberar. Geralmente é novembro, dezembro, aí libera ao longo, né, dos 2 anos seguintes, às vezes mais. E existem as tais emendas voluntárias, tá? Que eu chamo de orçamento secreto do Estado. Muita gente não concorda, mas eu chamo de orçamento secreto. Uhum. Eu decidi, por princípio, não aceitar nenhuma emenda voluntária. Trabalhar apenas com as impositivas, que são previstas em lei, são muito transparentes, todo mundo pode fiscalizar. Uhum. As voluntárias não têm essa transparência. Tem colegas de todos os partidos que trabalham com as voluntárias, é sabido, eles não negam. Eles vão nas suas redes, falam, estou mandando 30... Imagina, como é que uma pessoa que ganha 6 milhões de emendas impositivas coloca nas redes que mandou 12 milhões para não sei onde, 20 milhões para não sei onde? Então, né, alguma conta não fecha. Sim. Eu sou cobrada na ponta. Por que fulano mandou 1 milhão para Santa Casa aqui da cidade e a senhora mandou 100 mil? Falei, eu mandei 100 mil porque são 645 municípios, eu tenho que tentar ajudar todos. Ah, mas se ele nem teve tanto voto aqui e mandou 1 milhão, aí eu explico, olha, ele vota com o governo sempre, independentemente de ser um projeto bom para a população, independentemente até dele concordar. Ele vota para poder receber o dinheiro. Sim. Sabe o que eu já ouvi na ponta? A senhora devia fazer igual. Se você abrir os jornais de muitas cidades do interior, toda semana sai nota. Janaína teve não sei quantos mil votos aqui, só mandou 100 mil reais de emenda, só mandou 200 mil reais. Aí eu mando, às vezes, uma matéria, explicando, olha, eu só trabalho com as impositivas. Por quê? Porque, na teoria, o povo diz que quer deputados independentes. Uhum. Para você ser independente, você não pode pegar dinheiro. É assim que funciona. Se você pegar dinheiro, você tem que votar com o executivo. Exato. Só que assim, quem é independente de verdade é punido. Porque ninguém vota em quem não manda dinheiro, entendeu? Então, assim, não é justo também falar de acordos espúrios, porque é a maneira que a nossa sociedade funciona. Aqui em Limeira mesmo, né? Tem um deputado e o pessoal fala, não, a gente vai votar nele porque ele mandou não sei quanto de dinheiro aqui pra Santa Casa. Aí eu fico pensando, mas ele é deputado federal, caramba. Você tem que estar pensando em Limeira. Mas você consegue entender? Então, sim, assim, é muito complicado, porque eu só aprendi isso aí na raça. Eu expunha para as pessoas como um ativo meu de ser independente, de não pegar dinheiro do governador, de defender as minhas ideias, as ideias que eu torno públicas, que eu prometi durante as minhas campanhas. Mas a verdade é que não é isso que se quer. O que se quer é alguém que faça as negociações mesmo, que mande dinheiro para a ponta. Então, assim, essa sociedade vai precisar fazer a sociedade uma análise. Exato, é aí que eu queria chegar. Entendeu? O que é que se quer? E não é verdade que o povo quer parlamentares independentes, porque quem é independente é punido. Na urna é punido. Sim. Agora, em relação à própria forma como o legislativo é eleito, quer dizer, a gente começa, né, olhando para a Constituição, né, eu sei que você já disse aqui que tem a Constituição por um modelo, né, que ela gosta pode sofrer reformas. Sim, perfeito. E ela vem sofrendo, né? Quantas reformas já não foram feitas por meio Mas se a gente for analisar, ela é uma Constituição... Porque o país ele ganha uma nova Constituição quando ele sofre uma ruptura, quando a sociedade reconhece que aquela Constituição que ela tinha antes não a representa mais, não representa os princípios, os valores, os fundamentos daquela sociedade. Então, nós buscamos uma outra carta que delimite, né? Que, né, faça aí os limites, né, de tudo, da organização do Estado, os direitos individuais, né, que nos forneça aí essas diretrizes. Agora, a Constituição de 88, ela nasceu por uma Assembleia Constituinte que, na verdade, era formada pelo Congresso anterior. Então, como que a gente pode falar que ela é uma Constituição que nasceu sem um vínculo com o que era feito antes? E aí a gente começa a olhar para o nosso legislativo
E aquele documentário da Brasil Paralelo, A Crise dos Três Poderes, excelente nesse sentido, porque ele mostra realmente, né? É até um dado que eu não sabia, que apenas por aquela questão do coeficiente partidário, né? Eleitoral, perdão, apenas 5% do Congresso realmente foi eleito diretamente pelo povo. O restante foram políticos que foram puxados por esses votos, né? E aí a gente começa talvez a entender que aqueles políticos que fizeram a Constituição talvez a tenham feito para se perpetuarem no poder, para que os partidos políticos determinem quem serão os candidatos, né, quem serão os puxadores de voto e que eles fiquem ali, né, se perpetuem naquela classe, naquela casta. Né? De maneira que, por exemplo, o presidente Michel Temer... isso vai além da Constituição, né? Você tem toda uma legislação eleitoral que é ruim. Então, mas olha só, entendeu? Só um dado aqui, né? O presidente Michel Temer dá uma entrevista nesse documentário e ele fala o seguinte, olha, teve uma eleição que um membro do meu partido teve 128 mil votos, né, para deputado e não se elegeu. E um outro membro de um outro partido teve 232 votos e se elegeu. Quem representa mais o povo? Então, como que a gente pode falar em democracia se, além de toda essa questão que a senhora acabou de colocar muito bem em relação às emendas partidárias, porque o povo quer o dinheiro para o município, se, além disso, quem está entrando lá não representa, de fato, a maioria da população? Onde tem democracia nisso? Não, eu sou uma crítica ferrenha desse modelo, né? Mas é que eu não consigo ver que isso tenha necessariamente a ver com a Constituição. Porque toda reforma política que vem, toda nova lei é para aprofundar isso aí. Entendeu? Então, nada impede que haja reformas alterando isso. Sim. Se você chamar uma nova constituinte, é capaz de piorarem esse quadro. Porque, assim... Caramba, fica pior... É isso que eu estou dizendo. Veja bem, tem que caprichar, quando né? havia aquelas manifestações na Paulista pelo impeachment da ex-presidente, alguns caminhões colocavam assim, reforma política. Uhum. Eu, que não sou tonta nem nada, eu falava assim, que reforma? Sim. Porque reforma política é qualquer coisa. Aí teve uma reforma política que começaram, entre aspas, a vender. Quando eu fui olhar no detalhe, era para estabelecer lista fechada. A lista fechada piora isso aí que você está dizendo. Sim. Porque é o cacique que vai dizer, ó, você vai ser o cabeça e os meus amiguinhos vêm logo na sequência. Entendeu? Aí quem tem lá atrás, não importa, vai votar a sequência que o cacique quer. Mas na prática é isso que acontece, né? Não, porque hoje não tem lista fechada. Por exemplo, se fosse lista fechada, talvez eu não tivesse sido eleita deputada. Poderiam ter me colocado lá atrás, usavam meus votos, entendeu? Eu fui uma surpresa em 2018. Não, você já tinha já tinha o seu eleitorado formado, né, na verdade. Não, mas se for lista fechada, na lista fechada, os votos são da lista. E quem entra é a ordem que o cacique colocar, você entendeu? Entendi. Então, assim, por exemplo, eu fiz uma bancada aqui na Assembleia de 15 deputados. Eu com 2 milhões de votos, sem nenhum demérito aos meus colegas, mas teve colega que com 20 mil entrou. Entendeu? 20 mil votos. Por força dos meus 2 milhões. Entendeu? Sim. Então, assim, mas houve a possibilidade de eu surgir. Sim. Como existe a possibilidade de outros surgirem. Se a lista é fechada, o que entra de voto é da lista, na ordem que o partido colocasse, entendeu? Entendi, muito pior. Então, assim, sempre pode piorar. Né? Eu sou defensora das candidaturas avulsas, para a gente sair um pouco dessa dinâmica de cacicagem, que é real. Eu sou partidária da diminuição do número de parlamentares, porque se a gente tiver menos parlamentares, todos terão maior visibilidade. Hoje você falou esse caso do cidadão que entrou com menos de 300 votos. Ninguém sabe quem ele é, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode protocolizar projetos de lobbies, entendeu? Não tem visibilidade. Então, Exato. Também o que não tem visibilidade não é tão fiscalizado. Exato. Né? Eu, se der um espirro, é visível. Entende? Perfeito. Agora, analisando o Poder Executivo, né, do ponto de vista também aí da expressão democrática, hoje nós temos eleições que são financiadas tanto pelo capital privado quanto pelo capital
público, né? Acontece que aí já entra a sementinha, né, do antidemocrático, no meu modo de... Não, eu sou vítima disso, ver, né? Eu concorri ao Senado sem 1 centavo de dinheiro público, porque fui para um partido pequeno. Ah, você foi para o partido pequeno porque você é burra? Né? Não, eu fui para um partido pequeno porque os grandes bateram a porta na minha cara. Sim. Os grandes, né, não me deram a legenda. Por ordem do presidente Bolsonaro. Aí eu fui buscar um partido pequeno que me garantisse a legenda, mas que não tinha nem tempo de TV, nem fundo partidário. Então eu concorri com candidatos que gastaram, se eu não estou equivocada, Márcio França, 8 milhões, o Edson Aparecido, 6 milhões e o astronauta, se eu não me engano, 5 milhões, tá? Pode ser que seja mais, mas a minha última atualização eram esses valores. Eu gastei do meu dinheiro meu, 50 mil reais. Não peguei 1 centavo, nem público, nem privado. O público não teria, porque o partido era pequeno. Eles passaram o dia inteiro dentro da sala das pessoas no horário eleitoral. Eu não tive nem uma fração de segundo. Foi democrático isso? Não foi. Entendeu? Não foi. Essa é toda a questão. E aí, muita gente ainda hoje não sabe que eu fui candidato ao Senado. Porque o presidente apoiou o astronauta. Não, ele não apoiou, ele mandou votar no astronauta e disse, não vote na outra. Entendeu? Ele foi muito estratégico, ele sequer falou meu nome. Porque se ele dissesse, não vote na Janaína, muita gente saberia que eu era candidata. Ele falou, vote no astronauta, não vote na outra. E olha só o problema, né? Porque aí a senhora acabou de falar, não, né? Em relação ao financiamento público da campanha, como é desigual essa distribuição? Não, então a gente procura o financiamento privado. Vamos procurar gente que invista na campanha. Só que aí a gente entra em outra turbulência, né? Porque, por exemplo, em 2014, nas eleições Dilma e Aécio, uma matéria aqui do Yahoo eu peguei na internet, né? Dilma gastou 350 milhões, tá? A maior parte teve como origem o grupo JBS. Doou quase 70 milhões para a campanha do presidente Dilma. Né? 2 vezes mais do que a segunda colocada, que foi a Andrade Gutierrez, que doou 21 milhões. Para o candidato Aécio, 217 milhões de reais. A maior parte veio da Andrade Gutierrez também, né? Com 19 milhões. E, ao total, essas empreiteiras investigadas na Lava Jato doaram quase 100 milhões aos 2 candidatos. Pergunta, né? A empreiteira não doa dinheiro para sua campanha para colaborar com o processo democrático do país, né? Não, é muito complicado, mas assim, eu acho que tudo isso aí poderia ser barateado se a gente trabalhasse com a ideia de que televisão é concessão pública e que todos os candidatos majoritários teriam que ter o mesmo tempo de TV. Isso, é isso que exatamente entendeu? Que eu gostaria de chegar. Eu sei que é difícil com deputados, porque são muitos. Muitos candidatos, muitos deputados, mas os majoritários, presidente, governador, prefeito, senador, que são menos, você poderia ter exatamente o mesmo tempo no primeiro turno. É concessão pública, entendeu? Baratearia muito. E a senhora não é a favor de financiamento 100% público? O pessoal fala que fica metendo pau no financiamento público de campanha. Eu acho que tem que ser 100% público. Não, até pode, pra você evitar esse tipo de coisa colega, aqui, não nessas quantidades. Né? Entendeu? Não tem necessidade disso. Exato. Aí. Isso aí inflaciona. Isso aí dá margem a fazerem contratos fraudulentos, desviar na ponta. Entendeu? Mandar o candidato contratar empresas de parentes dos gestores do partido, tudo que não presta. Então, assim, num país pobre, né, com pobreza como tem o nosso, não é um país pobre, mas com muita pobreza, os valores que foram liberados para a campanha pública, para a campanha eleitoral, eles são vergonhosos. Isso não existe em outros países, tá? Nós já havia, se eu não estou equivocada, 2020 foram algo em torno de 2 bilhões para a campanha municipal. Aí já tinham aumentado um pouco mais, aí teve uma votação que só aí subiu para 5 bilhões, entendeu? E assim, alguns fizeram discurso contra, mas tirando aqueles partidos que não usaram, né, a maioria ali estava tudo acertado, entendeu?
presidente vetou sabendo que o veto seria derrubado. Então é nojento o que acontece ali nesse aspecto. E assim, vou fazer uma crítica aqui respeitosa ao TSE e ao Supremo, porque houve uma provocação do Novo para não aceitar aquele incremento, né, de fundo eleitoral na casa de quase 3 bilhões, e o Supremo disse que isso era... O André Mendonça, ministro André Mendonça, deu um voto primoroso do seu ponto de vista jurídico, Sim. que eu li o voto na íntegra, Sim. coisa que quase ninguém faz, mas o Supremo disse o seguinte, não, os partidos já se organizaram, não tem mais como rever. Como assim? Já se organizaram? Tudo veio depois. Então, o mesmo Supremo que nesses últimos tempos, né, interferiu em tudo, nisso que tinha que ter se pautado, né, conforme os princípios constitucionais, não fez. Sim. Né? E depois, na hora da fiscalização, falou que era muito recurso para fiscalizar. E aí, às vezes, por causa de uma questão minúscula lá, da falta de uma nota, de um comprovante, recusa as contas de alguém que nem gastou 1 centavo, 1% do valor desses grandes, entendeu? Sim. Entendi. Então, assim, pode até ser financiamento público, mas não nesses montantes. Mas não teria necessidade alguma, né? Entendeu? Não dá. E agora a gente fala do Poder Judiciário, né? Falando do Poder Judiciário, primeiro uma ressalva aqui, porque a imensa maioria dos membros do Poder Judiciário são pessoas altamente gabaritadas, que estudaram, passaram um concurso dificílimo e exercem a profissão de uma maneira muito nobre, com muita dedicação, né? Mas se nós olharmos para o Supremo, que é realmente a cabeça desse corpo, né? O que a senhora pensa a respeito do modo como os ministros ingressam no STF? Por meio de indicação do presidente, sabatinados pelo Senado, eles entram ali, mas muitas vezes nós nos questionamos se realmente são pessoas que estão ali como forma de pautar a jurisprudência do país ou como forma de serem, né, um braço do executivo. Todo modelo... Isso é um modelo democrático? Todo modelo tem pontos positivos e pontos negativos. Né? Então, por exemplo, eu fiz parte do Conselho da Ordem, acho que por quase 6 anos. Tem ali o 5º Constitucional. Sim. Né? Tem ali, passa por uma votação, depois vai para o TJ, a gente elege 6 no Conselho da Ordem, depois o TJ reduz a 3, depois o governador escolhe um desses 3. Também tem política. Entendeu? Também tem política, não é uma coisa assim, olha, totalmente livre de política, sabe? Por isso você é contra o 5º Constitucional? Eu não sou. Eu sou favorável, porque eu acho que é uma maneira de você ter ali um representante da advocacia, do Ministério Público. Tem do Ministério Público, Sim. Mas muita gente acha um absurdo, porque você tem desembargadores que não prestaram concurso para juiz, entendeu? Então, eu não acho que o problema seja a forma de escolher. A forma, mas talvez o fato de ser vitalício, talvez não seja algo que devesse ser repensado. Então, poderíamos discutir, né, algo que seja anterior. Eram 70 anos, aí fizeram uma mudança para 75 anos. Porque da forma como hoje nós estamos, o STF ainda muitos anos, né? O que eu acho que a gente poderia pensar era em elevar a idade mínima. Entendeu? Então, eu de verdade, independentemente de quem indicou, de questões ideológicas, é muito poder por muito tempo. Então, assim, uma pessoa com 40 anos ser indicada ao Supremo me parece inadequado. Pode ser uma pessoa competente, pode ser uma pessoa que tem histórico, que tem currículo, mas eu realmente não acho apropriado. Acho que teria que ser alguém um pouco mais maduro, sabe? Que possibilitasse um arejamento, assim, né? E é muito poder uma pessoa muito jovem. É difícil, né? Uma pessoa muito jovem, com tanto poder, não acabar abusando, sabe? O tempo te faz mais humilde. Sim. Eu falo isso para tudo, entendeu? Então, assim, uma pessoa de 40, ela é diferente de uma pessoa de 60. Pelas provas que a vida impõe, entendeu? Sim. É doença,
falência, morte na família, você acaba tendo mais vivência e finda tendo um pouco mais de coração também. Não sei, eu posso estar totalmente equivocada, mas eu acho que uma pessoa com 40 anos ir para o Supremo é um erro. Não é nem a modalidade de indicação. Sim, entendeu? eu concordo. Eu havia dito, né, talvez reduzir aí o tempo, colocar um mandato de 4 anos, 8 anos, mas talvez essa seria uma solução tão boa quanto. Eu acho que elevar um pouco, porque aí você coloca com, sei lá, 55 anos, entendeu? Uhum. Aí a pessoa tem até os 75, são 20 anos. É muito tempo de poder, né? Porque é um poder extremo. E a gente tem que tentar entender que se a pessoa também agir em divergência com os princípios, existe uma punição que é a via do impeachment, entendeu? Então existe uma punição, né? Nós já aplicamos essa punição a 2 presidentes. Não vejo também por que essa ideia de que ministros do Supremo seriam intocáveis. Não, né? eu acho que intocáveis não, mas a sistemática hoje é de que o Supremo julga o Senado pelos crimes comuns. A senhora pode me corrigir se eu estiver equivocado. Sim, todos os senadores e deputados federais são julgados pelo Supremo. Então, aí o que acontece? Então, vamos imaginar que um ministro do Supremo seja impeachmentado. Né? Será que esses senadores, esses deputados não têm ali um certo receio de sofrer um tipo de represália? Não tem, mas assim, não. Né? O sistema, mas que sistema que a gente vai inventar? Né? Só se todo mundo for para a primeira instância. Então, que era a ideia de acabar com prerrogativa de foro. Né? Acabou-se em parte para aqueles atos praticados fora do mandato, né? Que não tem a relação com o mandato. Uhum. Então, você não vai ter um modelo ótimo. Né? Você não vai ter um modelo ótimo. O duro é que a gente, infelizmente, está carente de estadistas. Estamos. Né? Porque o estadista, ele não vai colocar um ministro na corte para chamar de seu. Né? Ele vai colocar ministros na corte pensando que ele é finito, né, presidente, seja ele quem for, é finito, e ele quer colocar alguém ali que vá fazer um trabalho importante, independentemente do governo, entendeu? Uhum. É a cabeça do estadista que a gente está carente. A senhora não acha que o modelo hoje, tripartite, porque como a senhora mesma acabou de colocar, né? O que nós vamos fazer, né? O que poderia ser proposto? Mas talvez o modelo tripartite, né, executivo, legislativo e judiciário, talvez esteja um pouco ultrapassado. Pelo menos essa é a ideia. Mas, criatura, qual seria o modelo? Olha, aquele próprio documentário da Brasil Paralelo coloca que quando nós fizemos a Constituição de acordo com esse modelo, ele já estava ultrapassado. Né? Que, de fato, se nós olharmos para a Europa e até mesmo para os Estados Unidos, não existem só 3 poderes. Né? Você tem um poder moderador. O chefe de Estado, que é aquela pessoa que você representa... quer parlamentarismo. Não, eu não quero. Tô dizendo que existem outras opções, né? Talvez tenha de existir um poder, um quarto poder, que possibilite o reequilíbrio entre esses 3. Porque hoje, né, até uma fala engraçada do ex-ministro do Supremo, do STF, Aires Brito, né? Ele diz assim no documentário, né? Nós temos um presidente da República, nós temos um Congresso, mas nós só temos um poder supremo. E o Supremo é o que dá a última palavra. Então hoje nós temos uma situação em que as pessoas estão, muitas delas, discordando com algumas decisões do STF, do TSE, e nós estamos de mãos completamente atadas. Mas vamos por partes. Eu acho que a primeira coisa que tem que se dizer, né, não são bem decisões do STF e do TSE, são decisões monocráticas. Na verdade, nós estamos trabalhando com ministros isoladamente, decidindo, né, de maneira bastante, vamos dizer, até radical, e as pessoas apreendem aquelas decisões como sendo da corte, quando na verdade não são, né, e haveriam de ser. Uhum. A questão de dias, houve uma reunião do Supremo, uma reunião administrativa, em que eles promulgaram uma emenda ao próprio regimento, estabelecendo, vamos dizer assim, voltando um pouco, né, para a sistemática da colegialidade, que a ministra Rosa sempre elogia nos seus votos. Uhum. Então, quando um ministro isoladamente der uma cautelar, seja civil, seja criminal, ele vai ter que mandar para a turma ou para o pleno referendar.
Quando derrubar alguma medida, também vai ter que mandar para referendar. Então, seria um princípio, um processo de autocontenção, que, sob o ponto de vista jurídico, é positivo e atende a esses reclamos, né, que vêm sendo feitos aí nos últimos anos. O que me chamou a atenção, sob o ponto de vista político, é o seguinte: isso foi decidido, né, e pode ser que seja uma mera coincidência, no apagar do governo Bolsonaro e no nascer do governo Lula. Então, durante todo o governo Bolsonaro, o Supremo, não vou dizer governou, porque eu não quero desmerecer os ministros, a equipe, mas assim, houve vários momentos em que ministros, isoladamente, governaram. Tá? Eu até vou dar uns exemplos aqui. E agora que começa o governo Lula, eles fazem a autocontenção que nós pedimos tanto para que fizessem alguns anos atrás. É coincidência? É decorrência dos reclamos? Talvez, né? Não é ruim, juridicamente está correto. Mas bem no início do governo Lula, né? Então, assim, é difícil deixar de pensar que é uma maneira de conter ministros, né, mais aguerridos, mais proativos, que poderiam querer interferir também no governo Lula. Sim. Né? Então, assim, o bolsonarismo provocou muito o ministro Alexandre, tratando o ministro Alexandre como comunista, indo na porta da casa dele. Quando fizeram isso, eu alertei, não façam isso. O ministro Alexandre não é comunista. O ministro Alexandre sempre foi considerado de direita na USP, ele é professor lá como eu. Falei, não façam isso. E aí, ele é uma pessoa linha dura, sempre foi, todos os cargos que ocupou. Eu entendo, posso estar equivocada, que da mesma maneira que ele agiu com o governo Bolsonaro, ele agiria com o governo Lula. Aí vem esse processo todo de autocontenção. Não sei, pode ser coincidência. Entendeu? Então, assim, por exemplo, as decisões que o ministro Alexandre deu durante o governo Bolsonaro, que tanto incomodaram os bolsonaristas, não poderão ocorrer no governo Lula. Tá compreendendo? Mas já foi aprovada essa modificação? Foi. É? Eu só não sei de cor o número da emenda, mas houve uma alteração, uma reunião administrativa. Se você jogar na internet, na verdade a imprensa só replicou, só propagou como sendo assim, reviram as vistas, né? Sim. Agora, pedido de vistas tem prazo limite. Mas se você for ler a emenda, tem muito mais ali. Eu vou ler. Ontem a deputada Bia Kicis publicou um vídeo de um advogado, eu vou até colocar aqui no áudio, um advogado lá de Foz do Iguaçu. E ele é, na verdade, indignado com toda essa questão do cliente dele ter sido preso. Vou colocar o áudio aqui, né? E dele Quer falar a data? Porque senão parece que foi ontem. Olha, é 17 de dezembro. Tá. 17 de dezembro. Ele falando aqui, vamos ver se consigo colocar o áudio. É nojento, é indignante. Na verdade, é uma vergonha nacional o que está acontecendo. Ministro Alexandre de Moraes dando ordem de busca e apreensão a empresários de Foz do Iguaçu. Tá? A gente acreditava que estava longe, que não ia chegar até aqui, chegou, senhores. E o que é o pior de tudo, acabei de sair da Polícia Federal e não existe um número de processo. Não existe um número de inquérito policial, um IPL. Os advogados vão saber, não existe o número do EPROC. Então, como que eu faço para protocolar a procuração do meu cliente? Sim, é simples. É só protocolar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Senhores, é isso que está acontecendo. Então, para eu pedir acesso aos autos do que o meu cliente precisa, hoje, eu não tenho um número de processo. Eu não tenho uma vara que eu posso ligar. Eu só posso protocolizar diretamente no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Por meio de um número, uma petição 10.685. E como que eu faço esse pedido? Não existe. A Polícia Federal daqui não tem acesso, o delegado não tem acesso, o escrivão não tem acesso. Nem eles mesmos sabem como que eu consigo fazer isso para o meu cliente, como que eu consigo ter acesso.
Senhores, é um absurdo. Ele continua aqui, né? O áudio dele, não queria alongar muito, mas a questão é, né? Muita gente, até assim, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para o pessoal fazer. Primeira pergunta, né? Nós ainda estamos vivendo sob um Estado democrático de direito? Ou nós estamos vivendo um regime de exceção? Diante dessas situações que nós estamos vendo aí. Não, veja, eu sou crítica a esse tipo de comportamento, né? Fui muito crítica já desde o primeiro momento ao inquérito assim chamado das fake news, o inquérito assim chamado dos atos antidemocráticos. Então eu sou muito crítica. Sou crítica a todo tipo de coletivização, né? Então, olha, teve um cidadão que plantou uma bomba ali. E aí vai, por causa disso, chamar todos os manifestantes de terroristas, tá? Então eu sou crítica a tudo isso. Apesar dessas críticas e de ser, até por ser uma advogada, muito embora esteja agora com dedicação integral ao mandato, sou defensora do direito que o advogado tem de ter acesso não só às páginas que dizem respeito ao seu cliente, mas à íntegra dos inquéritos e processos. Porque para fazer uma boa defesa, você não vai ficar à mercê da autoridade policial ou judicial dizer quais são as páginas que você pode acessar. É direito, né? Exato. É prerrogativa, essa é a palavra. Prerrogativa do advogado. Então, tudo isso eu quero deixar registrado. Apesar disso, eu não vejo que nós estejamos num período de exceção. Tá? Eu não vejo que nós estejamos. Não digo que, eventualmente, não possamos ingressar. Né? Acho que quem vive na América Latina tem que estar atento. Os governos de esquerda, por princípio, costumam ser autoritários, né? Não existiu regime de esquerda democrático. Então, acho que tem que estar atento. Mas acho que ainda não dá. Me parece um pouco excessivo dizer que nós estejamos fora de um Estado democrático de direito. Uma ação, uma decisão, numa petição, o advogado dizer, olha, isso é típico de autoritarismos, isso não é típico, mas daí a dizer que nós não estejamos, acho complicado. Certo. Esse movimento que nós estamos vendo nas ruas, doutora Janaína, caso as demandas populares não sejam atendidas, me parece que nós realmente vamos ingressar aí no governo do PT no próximo ano. É a maior probabilidade até agora. Mas acho bom só explicar que a gente está falando aqui no dia 18 de dezembro, mas o programa... Dia 27 de dezembro, mas o programa vai para o ar... dia 13 de janeiro. Dia 13 de janeiro. Exato. Não, então pode ser que daqui até lá aconteça alguma mudança aí. Já pensou? Mas tudo bem, só para situar, porque a gente abriu falando que era o primeiro programa do ano. Perfeito. Obrigado. Imagina. Então, a senhora entende que se as demandas populares não forem atendidas, o que pode acontecer nesses próximos 4 anos aí? Quais demandas? As demandas dos movimentos em frente aos quartéis generais. Porque assim, é importante a gente... Porque o que aconteceu? Eu recebo muito convite para falar para públicos de fora de São Paulo. Sim. E com essa cultura que a gente desenvolveu na pandemia, né, de palestras, debates serem virtuais, eu atendi alguns grupos virtualmente. Ou de universidades, ou de escolas, ou de associações. E eu me surpreendi muito com o convite que eu atendi, se eu não estou equivocada no Espírito Santo, mas online. Que quando eu comecei a dizer que não tinha espaço para chamar o 142, para as Forças Armadas tomarem o poder... As pessoas começaram a me responder, parecia que elas estavam hipnotizadas. Elas falavam assim, não, a senhora tem que lembrar que todo poder emana do povo. Eu falei, sim. Então, se todo poder emana do povo e o povo não quer que o Lula assuma o poder, tem que atender o povo. Eu confesso que no começo eu achei que era brincadeira, mas depois eu vi que eles estavam mesmo, porque eles não paravam de repetir todo o poder emana do povo. Eu falei, Jesus Cristo, e agora? Eu falei, olha, presta atenção. Existem princípios, existem norteamentos na Constituição, entendeu? E a gente tem que utilizar esses norteamentos para fazer toda a interpretação das muitas normas. Mas a população elege seus representantes que vão falar por este mesmo povo. Não, mas se esses deputados não estão levando lá para cima, qual é o nosso sentimento? Nós vamos tomar providências. Eu falei, bom, então vamos por partes. Então vamos discutir aqui. De que povo você está falando? Por isso que eu te perguntei, quais demandas? De que povo você está falando?
Como assim o povo que está na rua? Eu falei, mas esse povo que está na rua é a totalidade do povo? Eu falei, o problema é que você tem que conversar com outros povos. Né? Toca a campainha do seu vizinho, de prédio ou de porta, para saber se ele quer o 142, se ele quer que o exército tome poder, se ele também não quer que o Lula tome poder, que o Bolsonaro fique. Porque o que tem me preocupado é que muitas dessas pessoas... veja, eu não estou feliz com a eleição do Lula, tá? Eu deixo muito claro aqui. Uhum. Agora, muitas dessas pessoas só conversam entre elas próprias. Então, elas têm a sensação real de que elas são o povo. Até porque muitas delas afastaram parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, que não pensam como elas. E como é que a gente vai atender todos esses povos? Por exemplo, lá na Assembleia. Todo dia bate gente na minha porta com as mais diversas demandas. E a demanda de um, em regra, incomoda o outro. Então você tem que fazer um trabalho de análise para tentar contentar, vamos dizer assim, o maior número de pessoas, ou ser justo. Entende? Então, assim, essa mentalidade que a Carla Zambelli vendeu para você, para esse pessoal, né, com o aval do presidente, é uma mentalidade enganosa. Né? Eu sento com eles vão lá no gabinete, às vezes, que eles estão acampados na frente da Assembleia. Aí eles entram, às vezes. Né? Não, doutora, eles choram, eles tremem. Não, porque o Lula não pode subir a rampa, porque com certeza alguma coisa vai acontecer, porque o povo não quer. Eu falei, o problema é qual povo? Senhora... Se eu pegar o povo da minha família, entendeu? Minha família extensa. Sim. Tem um povo que quer Bolsonaro, tem um povo que quer Lula, tem um povo que não quer nenhum, tem um povo que não quer saber de política, tem um povo que até acha que se o exército... E tem um povo que tem horror a falar de exército. Você entendeu? Não existe um povo. Entendi. Mas talvez a senhora já disse que não acredita que as eleições tenham sido fraudadas, né? Agora, esse sentimento de indignação que culminou nos movimentos populares, será que não está ligado ao processo eleitoral em si, da forma como ele foi conduzido? Veja, eu comungo de algumas críticas, tá? Eu comungo de algumas críticas. Eu cheguei a escrever nas minhas redes, ao longo do processo eleitoral, que o TSE iria eleger o Bolsonaro, porque quando eles foram lá restringir a Jovem Pan, quando eles foram restringir... Eu não me lembro agora, mas foram várias restrições, né, de perfis. Teve a questão das inserções nas rádios e tal. Então, assim, eu até comungo de algumas... Essa questão das inserções não ficaram provadas, né? Não? Não, eu não achei que ficaram provadas, porque foi muito estranho. Quer dizer, então você percebe que a sua publicidade não está sendo transmitida e você espera 15, 20 dias para levantar essa questão? E aí, dentre os veículos que teoricamente estariam boicotando o presidente, havia uma diretora de rádio declaradamente bolsonarista, ela até se surpreendeu quando viu o nome da emissora. Havia parentes do ministro Fábio Faria, se eu não me engano, das comunicações. Então, assim, eu não estou dizendo que não aconteceu, mas eu não vi provas disso aí, entendeu? Certo. Agora, o cerceamento a alguns perfis, a restrição ali, as manifestações da Jovem Pan, isso aconteceu. Né? E eu sou muito defensora da liberdade de manifestação. Então, eu sou crítica. Agora, o que aconteceu com o presidente, com os apoiadores mais próximos e com os eleitores em geral? Eles compraram a falácia de que o presidente seria eleito no primeiro turno. É que não sei se você alguma vez ouviu, mas durante todo o período eleitoral, eu gravei áudios. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vão conversar com quem pensa diferente. O presidente não está com essa bola toda. Não está. É um pouco difícil, né? O Brasil é muito grande. Aqui em Limeira, nós tivemos 75% de votação a favor do Bolsonaro. Então, no nosso meio aqui, as pessoas com as quais nós conversamos, assim, foi uma surpresa mesmo. É um país continental. Sim. Entendeu? Como eu sou uma pessoa que recebo todo mundo,
eu vou às pontas, eu ouço, e eu não... Quando alguém senta para falar diferente do que eu penso, eu não repreendo. Então a gente tem que ver, porque de repente alguém senta aqui e começa a criticar, sei lá, um vizinho seu, começa a criticar o presidente, ou sei lá quem seja seu deputado, você começa a fazer cara feia, a pessoa para. Então muita gente achava mesmo que estava tudo dominado. Tanto é que quando eu alertava não está, essas pessoas me xingavam dizendo que eu estava jogando contra. Eu falei, não, gente, eu estou alertando, o negócio está lascado. E pelo fato de eu não ter tido dinheiro para fazer campanha, de eu não ter tido TV, isso me forçou a ir mais ainda para a rua. E quando eu fui para a rua, eu não fui em cima de carro alegórico, igual a turma do presidente. Não tinha carro alegórico, eu ia para a rua. Então eu ouvi muito isso aqui. Olha, doutora, a senhora não está com o Bolsonaro não, né? Foi o que eu mais ouvi, você entendeu? E quando eu falava isso, o pessoal dizia, você tá contra. Eu falei, não tô contra, gente, eu nunca fui esquerdista, não vou votar no PT. Mas eu tô falando a verdade, meu pai. Entendeu? Então, assim, as pessoas se fecharam numa realidade paralela. E aí tomaram um choque. E esses políticos mentiram deliberadamente, continuam mentindo. Porque foi interessante para eles se elegerem no primeiro turno. Sabe uma proposta que eu acho que tem que ser feita? Se eu tivesse sido eleita, eu faria. Inverter. No primeiro turno, a gente só vota em presidente e governador. E no caso da municipal, prefeito. Deixa para eleger deputado e senador e vereador no segundo turno. Porque aí as pessoas têm que ser um pouco mais responsáveis. Porque esse bando, desculpa falar desse jeito, ficou batendo no peito que o presidente já estava eleito, que ia ter 142, que as Forças Armadas... Para quê? Para levantar a torcida. Se elegeram, alguns foram passear, outros arrumaram missões internacionais. Entendeu? E aí que deu. Interessantíssimo. Gostei. Agora, quem fala a verdade é atacado nessa terra, entendeu? Eu quero que se dane. Eu vou continuar falando. Entendeu? E eu acho ótimo, porque... Entendeu? Assim, isso, quantos estão aí eleitos? De agora vão ganhar 50 pau. Que eu acho um absurdo esse aumento salarial que teve. Tanto federal quanto estadual. Tá? Agora vão ganhar 50 pau. E eu obstruí aqui na Assembleia e votei contra. Tá? Pra ficar passeando e gravando vídeo e causando... Entendeu? E as pessoas acham o máximo. Não, estão... Nossa. Ai. Pô, só mentiram. Será que se não tivessem feito tanta, desculpa o termo, palhaçada ao longo do mandato inteiro, e monta palanque, faz arminha, e xinga ministro de comunista, será que a gente estava nessa situação? Eu entendo que não. E o que fazer agora? Agora, amigo, é o seguinte, é observar, entendeu? É cobrar os deputados eleitos, os senadores eleitos, o nosso senador aqui de São Paulo. Não, eu digo com essas pessoas que estão nas ruas. Até essa semana... Eles têm que voltar para casa, amigo. Então, é isso. Entendeu? A questão, mas de que forma? Porque isso vai causar, assim, um sentimento de frustração nas pessoas. Né? Eu avisei todo mundo. Frustração e desilusão em relação ao político. E se desiludir. Porque nós já tivemos 32 milhões de pessoas que não foram nem votar. Né? Agora, esse povo... Mas não foi por falta de aviso. Porque desde o primeiro momento eu tô dizendo. Gente, não tem o que fazer. Tinha o que fazer antes. Que era bater na porta do vizinho, tentar convencer o vizinho, descer do salto. Ficaram muito em cima do salto. Não tô falando do eleitor, entendeu? Mas esse povo, não, porque o presidente vai ser primeiro turno. Sabe? Gente que não deu um telefonema, que pisou na cabeça, que não tentou compor. Eu vou aqui ser dura novamente. Enquanto o Lula foi buscar o Alckmin de vice, sob críticas de todos que votaram em Alckmin, né, ao longo da vida, pelo menos uma vez ou outra, quem que o Bolsonaro foi buscar? O Braga Neto. Pô, o Braga Neto consegue ser mais duro do que o Mourão. Quem que ele trouxe com ele de voto? Ninguém. Não quero mal ao general, mas Jesus Cristo.
Por que não trouxe uma Tereza Cristina ou um perfil assim? Uma mulher mais ponderada. Não ajudou em nada. Sabe? E o povo, não, olha, tá dominado. Tá dominado, caramba, eu avisei. Não fizeram um gesto com pessoas que são mais assim, ao centro, entendeu? Sim, sim. Quis fazer uma chapa pura, né? Só atacaram todo mundo. É. Ah, não, mas então... Desculpa, amigão. E o que o Moro escreveu no livro dele, depois ele disse, mas ele escreveu que o presidente comemorou quando o Supremo liberou o Lula. Porque ele achou que o antilulismo iria reelegê-lo. O que ele não contava era que o antibolsonarismo estava maior. Entendeu? E nós estamos agora nessa situação. O que a gente pode fazer? Observar, seguir, entendeu? Vamos supor, tem uma questão pontual. Eu sou favorável à manifestação, mas tem uma pauta, tem uma questão pontual. Olha, o Lula, sei lá, alguma coisa que ele decida fazer. Aí as pessoas vão para as ruas em protesto, é normal. Agora, do nada, vai ficar eternamente na rua porque não queria o homem presidente? Como assim? Consegue compreender? Esse ponto específico que a senhora acabou de tocar é uma questão muito complicada, porque então foi assim, né? Teve o segundo turno, aí falavam assim, não, dia 15 de novembro o presidente vai tomar uma atitude. Não, porque tem que esperar 72 horas. Não, então inventaram. Onde é que estava isso, Jesus Cristo? E assim, né, onde estava escrito essas 72 horas que eu procurei em tudo quanto é canto? Não, a questão não é nem essa, né? No meu ponto de vista, Bruno, né? O presidente Bolsonaro sabe que não vai fazer nada. Não vou tomar nenhuma atitude, vai ser assim mesmo, a gente vai, né? Nós temos uma direita formada, um Congresso aparentemente mais à direita, nós vamos aguardar 4 anos para tentar depois, né, tomar alguma atitude. Bom, então chega aqui no microfone e fala, pessoal, olha, vai ser o seguinte, assim, voltem para casa, retomem suas vidas. Porque essas pessoas, muitas delas estão ali há quase 2 meses e meio, vai fazer 3 meses, acampadas, gente que deixou de trabalhar. Gente, esse povo tomou chuva, tomou sol, tomou raio. Entendeu? Então, aí eu sou muito crítico. Eu acho assim, se for para não fazer nada, então já tivesse dito isso há 3 meses atrás. Ele não vai fazer nada. O problema é o seguinte, ele não quer deixar de ser um mito. Mas aí é um grande problema. Entendeu? E talvez seja um enterro político dele, né? Ele não quer deixar de ser um mito. Isso vai se voltar contra ele. Não Pode sei. esperar. Vai. Eu não sei, eu só acho que é isso, entendeu? Ele não quer desagradar. O presidente é uma figura pública que se viciou nos likes. Entendeu? Ele se viciou nos likes, essa coisa de seguidores. Isso para ele é muito importante. Então, ele fazer um pronunciamento dizendo que ele não vai fazer aquilo que, de certa forma, ele iludiu todo mundo que faria ao longo dos 4 anos, porque todos os grandes atos, aquela coisa de palanque, as falas, entendeu? De certa forma, levaram a essa ilusão coletiva. Então, ele agora chamar um pronunciamento e dizer, olha, não é nada disso, ele vai... É como se ele estivesse dizendo que mentiu o tempo inteiro. Entendeu? E foram falas de efeito, foram falas de palanque. Da mesma maneira que o Lula joga pra torcida dele, Bolsonaro jogou pra torcida dele. Agora vai querer que ele venha a público dizer que não é nada disso? Aí eu estou, desde o início, tentando ajudar. Fala, gente, o presidente não vai fazer nada porque ele não tem como fazer. Quando eu digo que ele não vai fazer nada, que teve gente que se ofendeu, disse que eu estava chamando o presidente de covarde, não é isso. Eu estou dizendo que o presidente não vai fazer nada porque não tem o que fazer. Dentro da lei, não tem. Salvo se ele quiser cair numa aventura à la Peru. E a gente viu o que deu. Entendeu? A senhora não acha que o STF é justamente isso que ele gostaria que o presidente fizesse? Não sei te dizer. Entende? Para que ele tomasse uma atitude e daí viesse ali uma contra... De verdade, não sei te dizer. Eu acho que as pessoas estão um pouco preocupadas, assim. Sim. Mas não tem o que fazer, gente. As próprias Forças Armadas não vão entrar numa aventura.
sabe? Uma aventura jurídica, uma loucura, um revival histórico. Então, há quantos anos que eles estão resgatando ali, né? Não vão. Tá certo. Doutora Janaína, aí pelo avançado da hora, acho que a gente vai ficando por aqui, né? A última pergunta, assim, a senhora, nos próximos meses, provavelmente vai se ausentar, talvez, um pouco do cenário político, né? Não sei qual que é a perspectiva, mas qual o recado que a senhora gostaria de deixar para o seu eleitorado e para as pessoas que estão nos assistindo? São vários, né? Primeiro, eu quero desejar um ano abençoado para todos. Acho Amém. que é importante que a gente não desista do nosso país, né? Que mesmo com essas decepções, com essas frustrações, que nós sigamos, né? Trabalhando pelo nosso país, investindo no nosso país, falando bem, né? Porque eu também fico muito chateada que tanta gente vai para o exterior para falar mal, tanto gregos quanto troianos, né? Não é só um grupo, não. Então, falando bem no nosso país, para que as pessoas queiram vir para cá, temos que continuar vigilantes, né, com os governantes eleitos, com os parlamentares eleitos. Acho que essa cobrança saudável, né, de escrever para o parlamentar, aconselho que seja uma cobrança educada, porque muita gente boa ou não entra ou foge da vida política por causa dos ataques muito agressivos. Não é fácil, sobretudo para quem é honesto. Porque quem entra para roubar, não tá nem aí de ser xingado, ser chamado de ladrão. Agora, quem entra para efetivamente fazer a diferença é pesado demais. As famílias sofrem, as famílias pressionam para a pessoa sair da vida pública, entendeu? Então, assim, é um conselho que eu dou mesmo à população, entendeu? E fazer uma reflexão sobre o que quer. O que quer? Quer mesmo pessoas corretas, pessoas transparentes, ou quer pessoas que façam o jogo para trazer dinheiro? Né? Quer mesmo pessoas independentes, ou quer pessoas que puxam o saco do líder, do ícone de plantão? Entendeu? Então, Sim. assim, eu acho que essa reflexão precisa ser feita, porque às vezes as pessoas cobram de alguém que se dispõe a entrar na política algo que não é verdade que quer. Essa semana que passou, entraram 3 senhoras lá na Assembleia, né? Muito nervosas comigo, porque eu justamente disse que o presidente não ia falar nada, mas que esses coitados estão aí expostos a tudo. E elas estavam ofendidas por terem sido chamadas de coitadas, entendeu? Aí eu falei, ela falou, você não está fazendo nada. Eu falei, senhora, pelo amor de Deus, mostrei todos os projetos. Eu falei, eu fiquei aqui obstruindo o aumento salarial. Agora o federal, todo mundo que a senhora está defendendo, votou a favor de ganhar 50 pau por mês. Isso não é importante. O importante é o presidente não sair e o Lula não entrar. Só que a vida inteira a gente ouve que político ganha demais. Então, assim, eu me indispus com os meus colegas para obstruir o aumento, achando que isso era importante para a população. Entendeu? Sim. E aí a gente ouve que não. Por exemplo, eu não usei fundo partidário, o Novo não usa fundo partidário. Eu não fui eleita senadora, o Novo mingou. Mas por que a gente não usa? Por uma convicção pessoal, mas também porque o povo diz que é contra. E, de repente, o povo não valoriza. Você entende? Sim. Então, assim, é muito importante essa autoanálise da população, para saber o que quer de verdade. Porque senão são sempre mesmo os mesmos, sabe? Sim. Né? Gosta de verdade mesmo? Gosta de saber a verdade? Ou prefere alguém que fale o que quer ouvir? Eu cheguei à conclusão de que o povo brasileiro não gosta da verdade. O povo brasileiro gosta de quem diz para ele o que ele quer ouvir. Tanto a esquerda como a direita. Nós estamos amadurecendo ainda, né? Com a democracia. Eu acho que regrediu muito. Infelizmente, eu vejo assim... Ou eu não enxergava, e essa experiência política me abriu a realidade, entendeu? Ou houve um retrocesso, politicamente falando. Entendi. Uma infantilização, sabe? Eu sinto mesmo que houve um recrudescimento, os núcleos falam entre si. Você não consegue estabelecer um diálogo, né? Então, assim, é mais um diagnóstico, né, dessa situação. Dia 14 é meu último dia, dia 15 eu já entrei em contato com a Universidade de São Paulo, volto para a sala de aula, volto para a advocacia. Sim.
Não tenho planos próximos de candidatura, assim, as pessoas ficam cobrando, né? O que você vai fazer? Não tenho. Nem digo que vou, nem digo que não vou me candidatar. Ah, você está escondendo o jogo? Não defini. Entendeu? Não tem essa decisão tomada. E é isso, eu entrego minha vida como se eu entreguei na mão de Deus, né? E Ele é que vai mostrar os caminhos. Certo. Obrigada pelo convite. Doutora Janaína, não, eu gostaria de agradecer imensamente a presença da senhora aqui, né, de ter se disposto a vir aqui para Limeira, conversar conosco, participar desse podcast que está no comecinho, né, a gente tem poucos episódios gravados. Um sucesso! Muito obrigado, tomara que se torne mesmo, né? Sucesso! Agradeço muito, assim, né, a senhora é uma pessoa muito acessível, a doutora Janaína entrou aqui como parecia que a gente já se conhecia antes. E, assim, muito obrigado mesmo, de coração. Imagina, honra minha. Nós admiramos demais a sua pessoa, demais mesmo. As pessoas costumam falar hoje em empoderamento feminino, né? E hoje de manhã eu falei pra minha mulher, eu falei, olha, a doutora Janaína é a mulher mais porreta que tem nesse Brasil, né? Quer saber o que é empoderamento feminino? Olha pra vida dela, pelo que ela fez e pelo que ela já vai fazer ainda. Né? Obrigada, com certeza. Deus abençoe. Lhe desejo muita sorte, né, sucesso, né, na sua carreira. Espero que volte para o cenário político, porque nós estamos precisando de pessoas assim, com essas ideias, com esse tipo de debate que enriqueçam o Brasil. E é isso. Obrigada, meu anjo. E para vocês que estão aí em casa, obrigado por nos assistir até esse momento, né? É o primeiro episódio que vai ao ar em 2023, então nós já começamos com o pé direito dobrado aqui com a doutora Janaína Pascoal. Então, muito obrigado por terem nos assistido. Não se esqueçam de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal para ajudar o papai aqui. Gostaria de agradecer ao Juninho da Daplay, que está aqui com a gente, coraçãozinho, ao Giovanni também, que é dono da agência, a minha esposa Nabila, advogada, que está aqui comigo. E é isso aí, galera. Valeu, um abraço e até mais.